Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, muito bom dia a todos, a quem nos assiste pela TV Câmara Canal 16 e pelas redes sociais. E quero trazer alguns assuntos, e o primeiro deles é que, nessa semana, nós protocolamos um projeto de lei, e conversando com alguns servidores públicos, tanto desta Casa Legislativa, bem como do Executivo Municipal, da própria sugestão deles, que se foi criada esse projeto de lei, né? Ele se intitula Força Municipal de Proteção e Defesa Civil. O que significa isso? Aos moldes da Força Nacional, vereador Zanquim, a Força Municipal de Proteção e Defesa Civil, a proposição é ela ser composta por servidores públicos, né, que atuam atualmente no nosso município nas mais diversas áreas, que foram e na verdade são reservistas do Exército Brasileiro e que hoje são servidores públicos municipais e que podem com propriedade contribuir nessas situações onde o Poder Executivo entende que sejam necessárias, em especial nessa situação que hoje assola o estado do Rio Grande do Sul. Então aqui é uma maneira de, obviamente, não onerar o Poder Executivo Municipal, mas que o Poder Executivo Municipal possa contar com pessoas que se coloquem à disposição e que, obviamente, não prejudique o trabalho diário que eles têm no Executivo em suas funções, seja nas mais diversas secretarias. Então, a gente espera... claro que não dá para protocolar um projeto de lei em regime de urgência, mas a gente espera que seja pautado quanto antes esse projeto, porque a gente entende muito pertinente, em especial, para auxiliar a população, não somente gaúcha, mas em específico a nossa população caxiense. Um segundo assunto que eu quero trazer aqui, ontem na Câmara dos Deputados foi pauta. E o título da notícia ela é o seguinte: Câmara aprova projeto que reduz exigências para a posse de arma e facilita a instalação de clubes de tiro. Mas olhem que interessante. Vários partidos aprovaram esse projeto. Vários partidos na Câmara dos Deputados, inclusive o PT, inclusive o PCdoB, inclusive o PV. Quem propôs esse projeto foi o PSD. Então, assim, eu fico pensando... Cara, eu acho que não estão se conversando lá em cima, mas tudo bem, né? Quem sou eu para ir contra? Porque isso é muito importante. O governo federal impôs um decreto presidencial absurdo no que tange a restrição a essa questão da posse de armas. E, pasmem, a base do governo federal votou favorável para reduzir essas exigências. A gente sabe da importância, e a gente sabe, já foi discutido nesse plenário, vereador Scalco, da importância do atirador desportivo, que movimenta a economia, que movimenta o turismo, que tem várias competições, inclusive no município de Caxias do Sul. Nos últimos anos teve a Paralimpíada e teve a prática do tiro desportivo aqui em nosso município. Então a gente sabe, vários clubes de tiro que dão emprego e sustento às famílias que trabalham nesses clubes de tiro. E, inclusive, recentemente, nessa casa, derrubamos a inconstitucionalidade de um projeto de lei para o distanciamento dos clubes de tiro e esperamos que venha a pauta o quanto antes, já em consonância ao que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Então, é isso que é importante nós trazermos. Porque sabem, os parlamentares, inclusive, pasmem, os de esquerda, sabem da importância que tem. E eu não sei se de repente é porque é ano eleitoral e estão meio receosos do que vai acontecer com eles, mas
Que nem a saidinha, bem lembrado, vereador Scal, que nem a saidinha. Mas, enfim, tem gente que foge de votar, né? Tem gente que foge de votar essas pautas importantes, mas vida que segue. Agora, um último assunto, e aqui eu não pretendo discorrer muito sobre ele, eu quero que cada um reflita da maneira que julgar, porque também dentro dessa Casa Legislativa já foi amplamente debatido, que é a nomeação, eu não sei se dá para chamar de pessoa ou ser, ou não sei, a nomeação para cumprir o estágio probatório. Eu vou ler o Diário Oficial do município. Jorge Ramos Tomasi, presidente da Fundação de Assistência Social, usando das atribuições que a lei lhe confere, nomeia, a contar dessa data para cumprir o estágio probatório no cargo de educador social, Monique Varela Emer. Para quem não lembra, vamos refrescar 200 vezes se for necessário nessa tribuna. Que queria empalar a vice-prefeita, que queria... Não, é que deixam água aqui daí. Mas, enfim, que queria empalar a vice-prefeita, que queria matar os idosos de direita, que queria matar as crianças de direita. Não estou inventando da minha cabeça, tem gravação, gente. Saiu na mídia nacional, gente. O áudio tá transcrito na mídia nacional. Aí me voltam a nomear. Mas, gente do céu, mas olha... É triste. E aí, para o cargo de educador social? Uma parte, vereador. Educador social? Na FAS? Olha, eu não sei mais. O último que sair apaga a luz. Porque é triste. Sua parte, vereador Tati. Vereador Bortola, eu acho que a gente precisa repensar e alterar a legislação. Porque legalmente ela fazendo um novo concurso, passando no concurso, né, o município fica obrigado a chamar. Então, de fato, eu acho que quando existe uma situação grave, né, por inúmeros motivos, a exoneração de um servidor e ele presta um novo concurso... Aí eu acho que a gente realmente precisa verificar se a legislação municipal, estadual, federal, para que a gente servidor público que tenha sido exonerado comprovadamente, não pode mais fazer concurso público. É de se pensar. Agora, infelizmente, a gente tem uma situação que o município é obrigado a chamar. Então, realmente é lamentável. Eu acho que a PGM ela não pode envidar os esforços, vereadora, para vetar esse tipo de situação. Talvez não tenhamos uma previsão municipal em específico, mas a gente tem que pegar outros exemplos. Ou até mesmo processos transitados em julgados com uma situação parecida. Porque não tem como nomear esse tipo de gente que quer a morte, que deseja a morte das pessoas. Independente se é esquerda ou direita. Não se deseja a morte. Não se deseja. É um absurdo o que acontece. Ainda para o cargo de educador social, vai lidar com criança? Vai lidar com idosos? Sei lá se é dentro da FAS ou nos bairros? Como é que fica essa situação? Então assim, não dá mais para passar pano para esse tipo de situação. Não se pode deixar com que o poder público receba dentro dos seus quadros pessoas, e o mínimo que eu posso dizer aqui é de má índole. De má índole. Que deseja a morte dos outros. Então aqui eu trago isso à tribuna. Saiu no Diário Oficial. Quem não acredita, abra o Diário Oficial do município. Então aqui eu trago esse assunto para mais uma vez nós refletirmos. É inconcebível, inadmissível esse tipo de nomeação. Obrigado, presidente.